Bom dia, meu nome é Carolina Freitas e eu vou começar a apresentação falando um pouco sobre o terrorismo. Introdução. O terrorismo originou-se no século I d.C., mas foi só no século XXI que ele se acentuou e que o discurso antiterrorista virou assunto recorrente na mídia ocidental. Mas o que seria o terrorismo? E nada mais é quando uma pessoa ou um grupo usa da violência e intimidação para impor as suas ideologias, que muitas vezes geram um número enorme de mortes. Ou seja, procuram atingir as mudanças que desejam por meio de atos que trazem uma sensação de perigo constante nas pessoas. Isso tudo começou quando grupos de judeus radicais começaram a atacar os povos judeus ou não judeus por não terem o mesmo posicionamento religioso. Mas o terrorismo moderno começou no período da Revolução Francesa, conhecido de terror, e essa fase foi liderada pelo jacobino Robespierre e ficou marcada pela extrema violência, com inúmeras mortes, por causa da guilhotina. Então, todos os suspeitos de conspirar contra as ideias revolucionárias eram mortos. Por ser um assunto complexo, não é possível dizer apenas um motivo para a ocorrência desse movimento. Pode ser por motivo religioso, como no ataque ao jornal Charlie Hebdo, após publicarem uma charge de Maomé, por motivo político, como na luta contra a União Soviética no Afeganistão, cultural, porque em algumas regiões já virou cultura o terrorismo, pois é trazido de geração em geração, e isso já nos leva ao quarto motivo, pressão social. Os pais influenciam os filhos para que sigam o mesmo caminho da família. Isso me lembra uma das cenas do filme Atentado ao Hotel Taj Mahal, quando um dos terroristas está falando com o pai no telefone e dá pra ver que ele não tá tão seguro do que ele está fazendo, só que o pai transmite tanto orgulho no filho que ele se sente muito pressionado. Tipos de terrorismo. Terrorismo revolucionário, conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas. Terrorismo nacionalista, onde procuram formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já existente. Terrorismo de Estado, que é realizado pelo Estado, onde tem dois atos. O primeiro, que é contra a própria população, como na ditadura brasileira, e o segundo, que é contra estrangeiros. Um exemplo é a xenofobia. E o terrorismo de organizações criminosas, praticados com objetivo econômico e religioso. Dois exemplos é a máfia italiana e o grupo Al-Qaeda. Por fim, selecionei 3 grupos terroristas. O Estado Islâmico, com o objetivo da expansão da fé islâmica. O grupo Al-Qaeda, que inclusive um dos fundadores foi Osama Bin Laden, que comandou o atentado de 11 de setembro. E o ETA, que lutava pela independência do País Basco. Em 2018, o grupo anunciou seu fim. Agora eu vou falar um pouco do surgimento da ONU. Introdução. Organização das Nações Unidas, um órgão internacional criado em 24 de outubro de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, que promove o respeito às liberdades fundamentais e aos direitos humanos. Antes de falarmos sobre a ONU, precisamos saber que na Primeira Guerra Mundial, os países criaram a Liga das Nações, que tinha a proposta de paz, porém fracassou, tanto que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E no fim da Segunda Guerra, a Europa estava bombardeada, teve o Holocausto nazista, o Japão foi atacado por 2 bombas nucleares, milhares de mortes, o saldo econômico do mundo estava devastado. Então os países perceberam que tinham que tentar novamente algo que promovesse a paz, senão o mundo iria se acabar em guerra. E na Conferência de Alta foi onde começaram as ideias, e no dia 24 de outubro de 1945 foi oficializada a criação da ONU. E o que seria a ONU? ONU significa Organização das Nações Unidas, um órgão internacional com a finalidade de manter a paz e a segurança. Basicamente, é ela que decide tudo que acontece no mundo. A sede fica nos Estados Unidos, em Nova York. Seus objetivos são manter a paz, cooperação entre as nações, contribuir para a solução dos problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário, e o centro de harmonização, que é o que garante o cumprimento dos objetivos. Aqui temos o que é preciso para tornar o mundo melhor. Por exemplo, saúde, educação, saneamento, fome zero, vida na água e vida terrestre. Agora, um dos órgãos mais importantes da ONU, o Conselho de Segurança, que é composto por 15 Estados-membros, mas só 5 são fixos. Os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Os outros
A ONU vai alternando a cada 2 anos, e lá é onde decidem tudo e através do voto. E para cumprir os objetivos, a ONU criou várias agências, como a Unicef, criada 11 de dezembro de 1946 para ajudar crianças vítimas da guerra. Depois foi direcionada para crianças vítimas da fome. Temos a Unesco, que tem o objetivo de ajudar no acesso à educação, proteger o patrimônio e a diversidade cultural, proteger a liberdade de expressão e promover a cooperação científica entre países. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, que tem a proposta de cuidar de questões relacionadas com a saúde global. O objetivo é garantir a todas as pessoas o mais elevado nível de saúde, e não só do estado físico, mas mental e social. E para finalizar, por que ainda existem tantos problemas no mundo? E a resposta é que existem muitos interesses envolvidos nessa questão. Para a ONU intervir em uma guerra, por exemplo, todos os membros do Conselho de Segurança precisam concordar. Por exemplo, a Síria, que está há mais de 7 anos em situação deplorável. A ONU não consegue intervir por causa da Rússia, que é aliada da Síria, e não concorda, pois tem estratégia de passagem de petróleo no mar. Então, são muitos interesses políticos, sociais, que envolvem na hora da decisão. É isso, muito obrigada pela atenção.